A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus que Ele nos prepara esse dia que se chama hoje, para estarmos aqui, irmãos, aleluia, começando, iniciando mais um livro aqui da Escritura Sagrada, Velho Testamento, livros históricos, aleluia. Por que históricos, irmãos? Porque se você pegar o Velho Testamento, são 39 livros. Você vai ver que há divisões: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, Graças a Deus, os profetas menores estão todos aí no canal, para a glória de Deus. Os poéticos, Só está faltando um, só para a gente finalizar, aleluia. Mas hoje, para a glória de Deus, vamos iniciar os livros históricos. Não sabemos por quanto tempo vamos ficar aqui falando, que ele vai desde Josué até o livro de Esther, glória a Deus, aleluia. E hoje, irmãos, Josué, bendito seja o nome do Senhor, do capítulo 1, de 18 versículos, nós sabemos que Josué era uma tipologia de Cristo. Aleluia, porque o nome dele no hebraico significa o Senhor salva, ou o Senhor pode salvar. Josué era uma representação, glória, de Jesus, deles tirando o povo do Egito e entrando na terra prometida, o que o Senhor está fazendo através da nossa vida hoje. Aleluia. Irmãos, nós vemos na história que o livro de Josué, aleluia, ele, para a glória de Deus, ele foi sucessor de Moisés. Se os irmãos voltar um pouquinho a folha da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, aqui já começa a falar de Josué, irmãos. Se os irmãos voltarem também lá no livro de Números, lá tem um capítulo e um versículo que fala que nele havia o Espírito de Deus. Então, irmãos, Josué não chegou assim do nada. Josué, ele era um fiel ajudador. Josué acompanhava Moisés, aprendia ali, irmãos, aleluia, subia ao monte, esperava, estava ali aprendendo ali com o seu mestre, seu pastor, aleluia, porque Deus já o tinha escolhido, já o tinha designado para essa tão grande obra, aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, adentrando aqui no livro de Josué, algo que é interessante. Se fôssemos aqui, irmãos, a aprofundar numa introdução, na história, irmãos, hoje íamos falar só da história, não íamos nem começar a comentar os versículos do 1 ao 18, mas vamos ser breves aqui, irmãos, porque a proposta aqui, irmãos, que Deus coloca em nosso coração é de despertar na minha e na sua vida a vontade, o desejo, o querer de ler, de estudar, de pesquisar, de meditar a palavra do Senhor. Irmão, Josué, após a morte de Moisés, se os irmãos lerem, os irmãos vão ver isso, nós vamos comentar nos 24 capítulos, mas mais precisamente lá no capítulo 16 em diante, quando Caleb, aleluia, vem ter com ele, irmãos, Caleb cita lá uma passagem lá de Números, quando Moisés o promete uma herança, e ele tinha 45 anos, e agora com 85, então, os irmãos vão entender pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que mais ou menos 40 anos, irmãos, foi essa história de Josué com o povo de Israel, não aquele povo que no deserto duvidou, murmurou, reclamou, irmãos, fez pouco caso de Moisés, fez pouco caso de Arão, de Josué, mas que morreu no deserto, e os filhos deles adentraram a terra prometida com Josué e Caleb, porque o próprio Moisés, no capítulo 34 de Deuteronômio, ele pediu a Deus, Deus falou assim: não te cales. Deus não atende, Deus não responde a oração do seu servo, porque nesse livro os irmãos vão ver que várias vezes é citado que Moisés era servo do Senhor.
aleluia, meu servo Moisés, oh glória. Isto é maravilhoso, irmãos. As pessoas podem olhar para você, para mim, falar algo, mas Deus, até o seu servo morto, ele fala, meu servo Moisés. Deus, ele não tira, Deus, ele não debocha, Deus, ele não desfaz da vida do servo e da serva dele. Isso é maravilhoso, irmãos. E a história de Moisés é algo lindo, algo tremendo. E Josué teve um privilégio de o acompanhar, de aprender com ele, aleluia. Só que chega um determinado momento, irmãos, da história, que agora ele, ali, diante do povo, é colocado as mãos sobre Josué. Josué recebe autoridade, irmãos. Tudo que é feito na casa, na obra do Senhor hoje, tem que ser feito diante da igreja, diante do povo. Para quê, irmãos? Para que a obra do Senhor, irmãos, tenha ordem e decência. Então, irmãos, quando é separado alguém para um ministério, diácono, evangelista, pastor, bispo, apóstolo, aleluia, glória a Deus, irmãos, tem que ser feito isso, tem que ter testemunhas, e foi feito isso como Josué, irmãos, aleluia. Nós vemos aqui no versículo 1, que Josué vai adiante do povo, irmãos. Que responsabilidade, irmãos, dada ao servo do Senhor. Talvez você, nesse dia que se chama hoje, está aí pensando, meu Deus, isso para mim é difícil, isso para mim não dá. Deus já tem te capacitado para você exercer essa obra. Deus já tem te chamado, Deus tem te escolhido, Deus tem derramado a unção dele na sua vida, e ele já te deu o espírito de amor, poder e moderação. Você tem o espírito na sua vida. Creia, vá para frente, busque, faça a obra do Senhor enquanto é dia, aleluia. Continuando aqui a palavra, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, né, de Josué, está escrito assim: a entrada na terra de Canaã. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: olha, irmãos, o próprio Deus, na sua intimidade, veio falar com o seu filho, veio falar com o seu servo, veio falar com o líder que ele colocou para estar na frente do povo. Você hoje pode ser líder de um rebanho, seja ele grande, pequeno, Deus fala contigo, aleluia. Versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, levanta, toma posição, saia do lugar de conforto. Pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você sabe, irmãos, pela palavra de Deus, lendo o livro de Deuteronômio todo ele, que o povo ficou vagando no deserto há aproximadamente 30 anos, 38 anos, perdão, por causa do que? Da escolha, por causa do que? Da situação que o povo assim queria, escolhia, desejava para o seu dia a dia. Então, nós vemos que quando Josué ele assume, a missão era entrar, a missão era entrar na terra, a missão era ir na terra, a missão era entrar na terra prometida, irmãos, ou glória, ou aleluia. Para o quê? Para fazer a obra do Senhor, irmãos, para levar o povo à terra, aleluia. Irmãos, que responsabilidade. Esse homem chamado Josué, o Senhor pode salvar, o Senhor salva. Deus designou a ele, aleluia. Versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ó, a mesma promessa de estar junto, de abençoar, de curar, de salvar, de libertar, de abater os inimigos, de ser, era com Josué, irmãos. Deus o lembrando. A Bíblia fala assim, ó, que é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Memória, que é a palavra, é a verdade, a promessa que vem da boca do Senhor para a minha vida. Não é ouvir o que o inimigo fala, não é ouvir o que o seu amigo
fala, não é ouvir o que alguém que diz que congrega com você e pega coisa lá do passado para trazer para minar a sua fé. Não, é ouvir o que Deus está falando, é ouvir o que a palavra está falando. Oh, aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Versículo 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ó, Deus prometendo, irmãos, que ia dar tudo, que ia ser com ele, que ia abençoá-lo nas batalhas, que ia dar vitória sobre os inimigos, que ia ser com a vida de Josué, porque Josué estava numa condição, irmãos, de ser obediente à voz de Deus, irmão. Para que a vitória, para que o milagre, para que as coisas aconteçam na sua e na minha vida, nós temos que buscar obediência, nós temos que buscar estar na obediência do Senhor, nós temos que buscar estar com o Senhor, aleluia. Versículo 5: ninguém poderá resistir todos os dias da vossa vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha que maravilha, irmãos. No versículo 6, Deus fala assim com ele, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos pais lhe daria. Deus falando: esforça-te, irmão. Tem coisas que dependem de você e de mim. Tem coisas que não dependem de Deus. Deus, ele faz o impossível. O possível é você, a mim que compete fazer. Por isso que Deus fala: esforça-te, levanta-te, caminha, vai para cima. O inimigo pode gritar, fazer uma tempestade, vá no meu nome que eu vou te dar a vitória. Esforça-te, aleluia. Versículo 7. Então somente, Deus falando novamente com ele: esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, há uma condição. As pessoas, irmãos, nos dias de hoje, querem que Deus mova céus e terra, querem que Deus faça brotar água do asfalto, irmãos, para elas, mas elas esquecem que tem uma condição que depende de mim, de você e delas, de ser obediente, de buscar, de caminhar, de orar, de perseverar, de se esforçar, de renunciar, de crer na palavra. Irmãos, não aceitar a palavra de derrota, de medo, o temor, irmãos, que vem, porque isso é da carne, o inimigo sopra, mas eu creio no que está escrito na escritura. Josué, diferente de você e de mim, irmãos, aqui estamos no versículo de número 7, Josué tinha visto milagres no deserto, tinha visto da rocha sair água, tinha visto a terra se abrir e mais de 20 mil pessoas caírem e serem mortas. Josué viu lá no Egito as pragas acontecerem. Josué estava ali no monte esperando Moisés descer com as tábuas. Josué viu sinais e prodígios, irmãos. Codorniz, maná. Irmão, Josué era uma pessoa que já estava sendo experimentada, preparada, consagrada para fazer aquela obra. Irmão, Deus está fazendo isso com a sua vida. Já tem falado, tem trabalhado, você tem passado lutas, provas, situações da sua vida que já tem te preparado para uma grande obra. Não recue, tenha de bom ânimo, te esforça-te. É a palavra de Deus para a sua vida. Versículo aqui 8 fala assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porquanto então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha, irmãos, vamos ler também aqui o versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, Deus por 3 vezes aqui fala a Josué
não tema, se esforça, tem de bom ânimo, não te mandei eu, mas ele dá condições a Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, não te espantes, porque Deus via lá na frente, irmãos, que os inimigos iam vir com força contra ele. Deus via lá na frente que o adversário ia armar ciladas para o pegar, para tentar tragar a vida dele, para vir com força e com sutileza e com palavras mentirosas. Irmãos, Deus sempre ele nos alerta antes do perigo. Deus sempre nos avisa antes do mal acontecer. Deus sempre nos fala antes de algo acontecer, irmãos. Temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer. Versículo aqui 10. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra, e vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Aleluia! Irmão, Josué já começa a exercer a autoridade. Josué já começa a falar da ordem, preparar o povo. Josué era alguém estrategista na guerra, irmãos, na batalha. Josué não chega a ocupar aquela posição ali que era de Moisés do nada, irmão. Josué já foi sendo preparado. Josué já veio se preparando, já veio orando, já veio estudando, já veio aprendendo, irmão. Deus, quando ele coloca você, nós, por misericórdia, da frente de um trabalho, de uma obra, ele já vem trabalhando no decorrer da nossa vida, para que você exerça a autoridade dele, para que você faça segundo a sua vontade, para que você não seja conduzido pelo eu, pelo homem, pelo coração do homem que é enganoso, mas ouça, tenha a sensibilidade de ouvir a voz dele, irmãos. Oh, maravilha! Versículo 12. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas, a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Olha, irmãos, lembrando a promessa, falando da promessa, irmãos, como líder, motivando, afirmando, Deus falou, creia, vamos para cima. Igreja, desperta tu que dormes, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos orar, vamos sair da 4 paredes, vamos ganhar. Há muita terra aí para ser ganhada, há muita terra aí para ser conquistada. Deus quer que você seja um salvador, ou aquele que pode salvar, no poder dele, na unção dele, na graça dele. Aleluia. Versículo aqui de número 14, perdão. Vós mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu dentro deste leste Jordão, porém vos passarei armados na frente dos vossos irmãos, todos valentes, valorosos, ajudá-lo-eis. Irmãos, valorosos, valentes, corajosos. Deus não trabalha com gente tímida e medrosa, irmãos. Deus quer homens dispostos, voluntariosos, desejosos para fazer a sua obra. Aleluia. 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tomareis a terra da vossa herança e possuireis, a qual vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão até o nascente do sol. Mais uma vez Josué lembrando, mais uma vez Josué como líder falando, mais uma vez Josué como líder ensinando, motivando, afirmando diante do povo, como exemplo, irmãos. Irmão, creia, Deus é o Senhor, Ele é poderoso. Versículo 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. O povo estava dizendo, que Deus seja contigo, como foi com Moisés. Responsabilidade, irmãos, para um líder. Quando fala, quando diz, quando afirma, quando convoca, quando chama o povo a fazer. Irmão, creia, Deus é contigo aí, meu pastor, bispo, evangelista, presbítero, homem, mulher de Deus. Deus é contigo. 18. Todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras,
em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. Irmãos, os próprios líderes dos povos, que eram 12 tribos, estavam falando, que eram auxiliares de Josué. Se o povo não obedecer, vai morrer. E os próprios líderes falando para Josué, tão somente esforça-te e tem de bom ânimo. Irmãos, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, está constantemente te falando, tem de bom ânimo, esforça-te, não te mandei eu, levanta-te, possui a terra que já o Senhor tem vos dado. Irmãos, levantemos nesse ano de 2023, irmãos, possuamos a terra, as almas, as vidas, conquistamos no nome do Senhor, pregamos a palavra do Senhor, fazemos a obra do Senhor enquanto é dia, irmãos, amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Hoje, Josué capítulo 1 encerrado, irmãos, nos ajude a fazer essa obra, compartilhe esse link, chame inscritos para o canal, irmão, para a glória de Deus, não deixe de deixar o joinha para que o canal esteja sendo bem visto e o nome do nosso Deus seja glorificado na nossa vida, na sua vida, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.